Senhoras e senhores, preparem-se para uma análise profunda e incômoda sobre o futuro do Brasil. Antes mesmo de chegarmos a outubro de 2026, quando as próximas eleições presidenciais e legislativas vão acontecer, uma verdade já parece estar escrita nas entrelinhas da nossa política. A maioria dos eleitos já está definida. Não por vocês, eleitores, mas por um sistema que opera nas sombras, manipulando as regras do jogo. E esse sistema tem um nome: Centrão. Hoje vamos destrinchar como esse grupo, que não é partido, mas um monstro político fisiológico e corrupto, já domina a política e o judiciário brasileiros, pavimentando um caminho onde o resultado das eleições de 26 parece decidido desde agora. Vamos mergulhar nessa história, conectar os pontos e revelar como o Centrão se tornou o verdadeiro dono do poder no Brasil. Pena que muitos ainda estão tão iludidos pela polarização entre direita e esquerda que não se permitem a dar atenção aos fatos. A informação confiável é decisiva. Sensuc, pesquisas de opinião. Vamos começar com um alerta recente, publicado em 25 de junho de 2025, no portal Pleno.news, pelo jurista André Marsiglia, especialista em liberdade de expressão. Em sua matéria, intitulada "Se não agir rápido, direita pode ser engolida nas eleições 2026", Marsiglia faz um apelo urgente à oposição, especialmente à direita. Ele aponta que a regulação das redes sociais, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, está em fase de definir um órgão fiscalizador. Esse órgão, segundo Marsiglia, não pode ser subordinado ao STF, mas é exatamente isso que está sendo costurado. Ele alerta: se a oposição não agir agora, talvez não exista chance para ela nas próximas eleições. O jurista vai além, afirmando que sem uma reação imediata, o Brasil pode enfrentar uma censura pior que a chinesa, com um órgão fiscalizador sem rosto, controlado pelo STF, decidindo o que pode ou não ser dito na internet. Marsiglia cobra coragem da direita, sugerindo que ela assuma a responsabilidade de criar ou ao menos definir as diretrizes desse órgão. Caso contrário, as redes sociais, principal ferramenta de mobilização da direita, podem ser neutralizadas, asfixiando qualquer chance de vitória em 26. O recado é claro: a inércia da oposição está entregando o jogo ao Centrão e não a Lula. Mas quem é esse Centrão? E como ele se tornou tão poderoso? Para entender isso, vamos nos basear em uma impactante série de vídeos do canal Pílulas da Direita, que em 7 vídeos expõe o início, desenvolvimento e poderio do Centrão, mas sugere um antídoto. E também em outro de seus vídeos em que comenta o editorial A Sociedade da Desconfiança, um colchão e um cativeiro enfeitado, de Paulo Henrique Alves, publicado na revista Oeste. Esse último texto descreve o Brasil como uma nação fragmentada, onde a confiança entre cidadãos, instituições e até no STF foi destruída. Alves aponta o Centrão como o grande arquiteto desse caos. Não se trata de um partido, mas de um grupo de parlamentares sem ideologia, que desde a Constituição de 1988 exploram as brechas de um sistema político-eleitoral frouxo para se perpetuar no poder. Eles criaram partidos que são verdadeiros feudos, sem democracia interna, controlados por caciques que decidem quem entra, quem sai e como o jogo é jogado. Esse monstro político, segundo Alves, opera como um pêndulo. Não importa se o governo é de esquerda, direita ou centro, o Centrão se aproximava, oferecia apoio e cobrava seu preço: cargos, emendas parlamentares e, claro, a blindagem para esquemas de corrupção, o que lhes permitia a perpetuação no poder. O Centrão não domina apenas o Congresso, com figuras como Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara. Sua influência se estende aos municípios, onde prefeitos e vereadores, muitas vezes filiados a esses partidos feudo, replicam o mesmo modelo de clientelismo e troca de favores. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com a CPI do INSS em 25.
A Polícia Federal e a CGU descobriram fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social que lesavam aposentados. A oposição tentou investigar, mas Hugo Mota, presidente da Câmara, travou a CPI alegando limitações regimentais. No Senado, Alcolumbre também engavetou uma comissão parlamentar mista de inquérito. Enquanto isso, o STF permaneceu em silêncio, sem pressionar por investigações. Isso não é coincidência. É o Centrão protegendo seus interesses, com a conivência de setores do judiciário. Finalmente, para dar um verniz de democracia, após muitas negociações, a CPMI foi instalada. No entanto, será o Centrão que definirá seu presidente e relator, assim dando-lhe os contornos que melhor lhe aprouver. Vai chamuscar Lula, mas também Bolsonaro, enquanto os parlamentares do Centrão envolvidos nem serão citados. E aqui entra um personagem central nessa trama, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. É importante esclarecer que Moraes não age como um apoiador ideológico do governo Lula ou do PT. Sua atuação, junto com outros ministros como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, tem um objetivo maior: consolidar o poder do Centrão, neutralizando qualquer força que ameace o sistema, especialmente a direita. Desde a surpreendente campanha de Jair Bolsonaro em 2018, que quebrou a falsa polarização tradicional entre PT e PSDB, o STF, sob a influência desses ministros, passou a atuar como um antagonista ao então presidente. Afinal, Bolsonaro havia ungido ao Ministério da Justiça o herói da Lava Jato, Sérgio Moro, e as investigações já estavam nos calcanhares de vários ministros do STF. Ou seja, o risco de que Moro conseguisse realizar o antigo sonho de criar uma vara especializada no combate à corrupção era enorme. Estrategicamente, o sistema, que também atende pelo nome de Centrão, desovou uma investigação sobre Flávio Bolsonaro e, com isso, conseguiu romper a frágil aliança Bolsonaro-Moro. A surpreendente eleição de Bolsonaro, impulsionada pelas redes sociais e por um discurso anti-establishment, também foi um terremoto no sistema político. O Centrão, que inicialmente se aliou a Bolsonaro por conveniência, logo percebeu que ele não se curvaria completamente às suas regras. Foi aí que o STF entrou em cena, não como defensor da esquerda, mas como garantidor da ordem do Centrão. Entre 2018 e 2022, vimos uma escalada de decisões judiciais que enfraqueceram o governo Bolsonaro. Inquéritos como o das fake news, criado ilegalmente por Toffoli e conduzido por Moraes, e a prisão de aliados do ex-presidente como deputados e jornalistas, criaram um clima de intimidação. As eleições de 22 foram marcadas por decisões do STF e do TSE, presidido por Moraes, que limitaram a liberdade de expressão nas redes sociais, principal canal de mobilização da direita. A inelegibilidade de Bolsonaro, decretada pelo TSE em 23, foi um golpe final, consolidando a narrativa de que a direita não poderia mais desafiar o sistema. Mas o alvo não era apenas Bolsonaro. Era qualquer força que pudesse romper a hegemonia do Centrão. Agora, olhemos para 26. Com base nesse cenário, podemos conjecturar que Jair Bolsonaro continuará inelegível, seja por decisões judiciais, seja por uma saúde debilitada que o impeça de competir. Seus familiares, como Michele ou Eduardo Bolsonaro, também enfrentarão barreiras. O STF, com Moraes, Mendes e Toffoli à frente, pode barrá-los diretamente, ou os próprios partidos, incluindo o PL, composto por muitos integrantes do Centrão, impedirão suas candidaturas. Nesse contexto, Bolsonaro seria forçado a apoiar um nome pretensamente de direita, mas que na prática estará comprometido com o Centrão. Esse candidato, mesmo que se apresente como outsider ou o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será um fantoche do sistema, garantindo que o executivo se alinhe aos interesses do Centrão. Se assim não o fizer, não governará, pois o Congresso e o STF se encarregarão de segurá-lo.
Do outro lado, Lula e o PT já não terão força para eleger um presidente em 26. Após anos de desgaste político e escândalos, o PT sofrerá grandes perdas do Congresso, onde o Centrão consolidará sua absoluta hegemonia. Alcolumbre, Mota e seus aliados já controlam as duas casas, e os partidos feudo, como PP, PSD, MDB, Republicanos, parte do PL e outros, continuarão dominando as urnas, especialmente em estados e municípios onde a clientelismo reina. O STF, por sua vez, seguirá como um aliado estratégico, com Moraes negociando nos bastidores, como vimos no caso da anistia aos presos do 8 de janeiro, engavetada após acordos com líderes do Centrão. O que isso significa? Que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estarão em 2026 sob o controle absoluto do Centrão. Controle absoluto do fisiologismo e corrupção, mas apropriadamente. A regulação das redes sociais, como alertou Marziglia, será a cereja do bolo, silenciando qualquer oposição nas plataformas digitais. O Brasil de 26 não será governado por esquerda ou direita, mas por um grupo que não tem ideologia, apenas fome de poder e dinheiro. Alcolumbre, Mota e seus aliados já controlam as duas casas, e os partidos feudo, como PP, PSD, MDB, Republicanos, parte do PL e outros, continuarão dominando as urnas, especialmente em estados e municípios onde a clientelismo reina. O STF, por sua vez, seguirá como um aliado estratégico, com Moraes negociando nos bastidores, como vimos no caso da anistia aos presos do 8 de janeiro, engavetada após acordos com líderes do Centrão. O que isso significa? Que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estarão em 2026 sob o controle absoluto do Centrão. Controle absoluto do fisiologismo e corrupção, mas apropriadamente. A regulação das redes sociais, como alertou Marziglia, será a cereja do bolo, silenciando qualquer oposição nas plataformas digitais. O Brasil de 26 não será governado por esquerda ou direita, mas por um grupo que não tem ideologia, apenas fome de poder e dinheiro. E, acima de tudo, é preciso que o povo brasileiro rompa as bolhas ideológicas e enfrente esse monstro que controla o país. Então, aqui vai a constatação final. As eleições de outubro de 2026 já têm seus vencedores definidos. Não serão os eleitores, mas o Centrão, que com o apoio de setores do STF já garantiu seu domínio sobre a política e a governança nacional, além de controlar o andamento das inelegibilidades e das campanhas. A menos que a sociedade desperte, se una à luta por mudanças e surpreenda o sistema Centrão, o Brasil continuará refém dele, onde a democracia é apenas uma fachada e o poder um jogo de cartas marcadas. A escolha é sua: aceitar esse cativeiro ou lutar por um Brasil que mereça nossa confiança. Começando por inteirar-se sobre a real situação, assistindo à série Estratégia para um Futuro Livre do País. Se você gostou desse conteúdo, ajude a disseminá-lo, curtindo o vídeo, deixando seu comentário e, principalmente, compartilhando o vídeo com seus amigos e nos grupos, para que mais pessoas possam vir a cerrar fileiras conosco. Agora, só uma união do povo poderá alterar o tenebroso rumo de nosso país.